Bom dia, povo de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus, porque Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Eu quero declarar nessa terça-feira, dia 23 de novembro de 2021, sorte de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa. E que bom que o nosso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó preparou mais uma manhã com Deus para nós estarmos estudando a palavra de Deus. Eu quero que você já aproveita, já deixa o teu pedido de oração, a tua cidade, de onde você fala conosco, o teu nome. Não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal. Para nós é muito importante ter você aqui como inscrito. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações e vamos para o estudo da palavra. Pega o papel, a caneta, a tua Bíblia. Vamos seguir. Hoje, nessa manhã de terça-feira, nós vamos meditar na palavra do Evangelho de Mateus. Vocês sabem que esse mês de novembro, nós separamos o mês de novembro para estudarmos Mateus, para lermos o Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos meditar na palavra de fé em Mateus capítulo 17 e Mateus capítulo de número 18. Então vamos ler Mateus capítulo 17. A Bíblia vai falar sobre a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas essas coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim foram eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. A partir do versículo 14 ao versículo 22, a Bíblia vai falar da cura de um lunático. Vamos terminar de ler o capítulo 17 inteiro. Eu explico, como é de costume, e a gente lê o capítulo 18. A cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. E trouxeram-lhe os seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis eu convosco? E até quando vós
sofrereis, trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximou-se de Jesus em particular, dizendo: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão com oração e jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. A partir do versículo 24 ao versículo 27, Jesus paga tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro e os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? E disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobras os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. E disse-lhe Jesus: logo então livra os filhos. Mas para que os que não escandalizem, vai ao mar, lance o anzol, tira primeiro o peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estárter. Tomando-a, dai-a por ti e por mim. O resumo do versículo, do capítulo 17, o resumo do capítulo 17 é inicialmente Jesus levando Tiago, João e Pedro ao monte para ali revelar mais alguns dos seus mistérios. A Bíblia diz que 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e conduziu os 3 que eram mais próximos dele ao monte. E chegando ao monte, Jesus vai transfigurar-se em glória. O seu rosto vai ficar parecido como o sol, a sua veste tornará branca como a luz. E então ali vai acontecer uma visão, aonde os discípulos vão ver Moisés e Elias conversando com Jesus. Aqui Moisés já havia sido morto, Elias também, porém Jesus agora está transfigurado. Jesus está aqui agora manifestando o seu poder em glória, em corpo glorioso para os seus discípulos. E quando Jesus falava, uma nuvem luminosa cobriu todos eles e uma voz bradava do céu dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer, escutai-o. Então você vai perceber que os discípulos ficaram atemorizados, prostraram o seu rosto em terra e adoraram ao Mestre Jesus. E Jesus disse: levantai-vos, não precisa ter medo, não precisa ficar atemorizados, ergue os vossos olhos, porque o que aconteceu aqui foi a manifestação do poder de Deus, foi Deus confirmando o ministério da pregação da palavra através de Jesus. Então Jesus, quando vai descer do monte, vai pedir para Pedro, Tiago e João para não contar a respeito da visão para ninguém, até que Jesus fosse morto e ressuscitasse. Então, o capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 13, é Jesus revelando o seu poder para os discípulos, é Jesus chamando ali a atenção para os discípulos acerca das coisas celestiais, anunciando para os discípulos que ele deveria ser morto, ele deveria ser perseguido, e tudo o que aconteceu ali foi para reforçar o elo, o vínculo, a aliança da presença do Espírito Santo com os discípulos de Jesus.
No próprio capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 23, a Bíblia vai narrar que quando Jesus desce do monte, vão trazer para ele um lunático. E esse lunático, ele é alguém que precisa de cura. A Bíblia diz que a multidão chega perto de Jesus e se aproxima dele um homem e se ajoelha diante dele. E esse homem vai pedir misericórdia, vai falar: Jesus, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu tenho um filho que ele é lunático, ele é louco. Uma hora ele se joga no fogo, outra hora ele se joga na água, totalmente desfigurado, totalmente transtornado, totalmente endemoniado. E eu levei o meu filho para os discípulos orarem nele, e os discípulos não deram conta de expulsar esse demônio. Então eu preciso que o Senhor me ajude. Então no versículo 17 Jesus vai dizer: como pode uma geração perversa como essa? Jesus estava advertindo os discípulos. Jesus estava dizendo: como é que vocês podem andar comigo todo esse tempo e vocês não dão conta de expulsar um demônio? Aí Jesus vai chamar a atenção dos discípulos, vai impor as mãos sobre o lunático, sobre o rapaz que estava endemoniado, e o demônio sai e o menino é curado. Aí os discípulos vão se aproximar de Jesus e vai dizer: mestre, mas como pode? Nós oramos e o demônio não saiu, e o Senhor impôs as mãos e o demônio foi embora. Jesus vai dizer: porque vocês têm uma fé pequena. A fé de vocês, às vezes, ela fica oscilante. Vocês não têm uma fé firme. Uma hora vocês crêem, outra hora vocês não crêem. Se vocês crêem, Jesus dizendo a eles, vocês podem dizer para que o monte saia de um devido lugar e se lance para outro, e assim acontecerá. E existem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então era isso que Jesus estava tentando dizer para os discípulos, que eles precisariam se preparar, porque logo, logo ele seria entregue na mão dos homens, e Jesus deveria ser morto, ao terceiro dia ressuscitaria, porém, os discípulos deveriam estar preparados para seguir fazendo a obra de Deus. Saindo dessa localidade, Jesus vai chegar em Cafarnaum, e ali agora vai ter alguns cobradores de imposto que vai cobrar imposto de Jesus e de seus discípulos. Então Jesus, como ele não veio para violar a lei, Jesus vai dar uma ordem para Pedro, do versículo 24 ao 27. Jesus vai dizer: Pedro, vá até o mar e você vai pescar um peixe. Quando você pescar esse peixe, o primeiro peixe que você pescar, você abre a boca dele e lá você vai encontrar um estáter, você vai encontrar um dinheiro, você vai encontrar uma quantia e você vai pagar imposto por mim e por ti. Ali Jesus estava ensinando que ele poderia fazer milagre, porém, Jesus pagando imposto para provar para os fariseus que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Jesus era alguém muito organizado, alguém que o seu intuito era pregar a palavra de Deus, mas nem todas as vezes era compreendido, e nós temos que esperar isso, viu, meus irmãos? Nem todos nós, ou posso ir mais além, nós não seremos compreendidos, porque nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos aqui, então tudo que nós fizermos vai incomodar as trevas. Vamos ler o capítulo de número 18, gente? Dá pra gente ler o capítulo de número 18 hoje, porque o capítulo de número 18 é bem pequeno, então vai dar pra gente ler. Nós já estamos praticamente quase concluindo o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é pequeno, é um evangelho que possui somente 28 capítulos, então nós vamos faltar praticamente aí 10 capítulos. Antes de terminar o mês de novembro a gente vai conseguir concluir, para a glória de Deus, e aqueles que tiveram interesse de estudar a palavra do dia e o desempenho, a força de ouvir a palavra, você vai poder dar glória a Deus porque você conseguiu ler um livro da Bíblia. Ô glória, um livro da Bíblia no mês de novembro. Você vai poder dizer para todo mundo: olha, gente, fazia tempo que eu não li a Bíblia, mas eu consegui
ler um livro da Bíblia no mês de novembro. Aí, em dezembro, a gente lê o Evangelho de Marcos. E assim, a gente vai seguindo janeiro, fevereiro, até nós concluirmos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. A gente vai seguindo a Bíblia e Deus vai nos abençoando. Tá animado? Se você estiver animado, daí eu tô animada daqui. E se eu já disse, se você não pode acompanhar a palavra do dia às 6 horas da manhã, ouve a palavra do dia meio-dia, tá limpando a casa, tá ouvindo a palavra, que você não pode ficar sem ler a Bíblia Sagrada. Vamos lá, capítulo 18, o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegando os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança de tal como esta, me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de azenha e se submergisse à profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daqueles homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e tira para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, e ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho te escandaliza, arranca-o e tira para longe de ti. Melhor te é entrar a vida com um olho só, do que tendo 2 olhos e serem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezei algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que estais no céu. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que se havia perdido. Quem vos pereça. Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desarraigou? E se porventura achar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desarraigaram? Assim também não é vontade de vosso Pai que estais no céu que um desses pequeninos se perca. Versículo 15 ao versículo 22, o perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutais, dizei-o à igreja, e se também não escutar a igreja, conduzirá o gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordardes na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estais nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Disse-lhe Jesus: Não, te digo que até 7 mais 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo. Versículo 23 ao versículo 35, e aí a gente encerra na explicação de todo o capítulo de número 18.
a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se-á a um certo rei que quis fazer contas com os vossos servos. E começaram a fazer contas. Foi-lhes apresentando um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fosse vendido, e tudo quanto tinha para que a dívida que lhe se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciando, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançou a mão dele, sufocando e dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro prostrou-se aos seus pés, rogou-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, o seu conservo o que aconteceu, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que parecera. Então o Senhor chamou à sua presença e disse: Servo maldoso, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Não desviastes tu igualmente a ter compaixão ao teu companheiro? Ou eu também tive misericórdia de ti? Indignado seu senhor, entregou aos seus atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as vossas ofensas. Queridos, o capítulo de número 18 começa com Jesus saindo de Cafarnaum, pagando os seus tributos no capítulo 17. E no capítulo de número 18, os seus discípulos vão agora lhe interrogar, porque eu quero que vocês percebam que diariamente os discípulos tinham muita dúvida acerca do reino dos céus e aproveitava a instrução de Jesus e o conhecimento de Jesus para lhe perguntar acerca da sua palavra. E aqui no capítulo 18, precisamente do primeiro versículo até o versículo de número 14, os discípulos estão preocupados para querer saber quem é o maior no reino dos céus. Então a Bíblia diz que Jesus vai pegar uma criança, vai colocar no meio deles e vai dizer: olha, se vocês estão querendo saber quem é o maior no reino dos céus, vocês têm que observar essa criança. Se vocês não forem como essa criança de modo algum, vocês vão entrar no reino dos céus. Por que Jesus pegou a figura da criança? Porque a criança é humilde, a criança perdoa, a criança tem várias qualidades. Então Jesus vai dizer: se vocês não forem como criança de modo nenhum, vocês vão poder chegar no reino dos céus. Porque o mundo, Jesus vai dizer, porque o mundo é cheio de escândalos. E é até provável, ou mister, ou aprovado que venha o escândalo, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Então, Jesus vai dar instrução por discípulos dizendo: ficai longe daqueles que praticam escândalo. Se você vê que você vai pecar, se a tua mão te faz pecar, se o teu pé te faz pecar, corta o teu pé, corta a tua mão. Se o teu olho te escandaliza, fura o olho, que é melhor entrar no céu cego, no céu sem mão, no céu sem pé, do que ir para o inferno com as mãos, com os pés e enxergando muito bem. Então Jesus, todo o tempo, não perdia a oportunidade de falar do reino de Deus. Então Jesus agora vai dizer: olha, se um homem tiver uma ovelha, será que ele não vai deixar as 99 e vai atrás de uma que se perdeu? Será que quando esse homem que perdeu uma ovelha, quando ele achar essa ovelha, ele não vai fazer festa, ele não vai ficar alegre? Assim também é o vosso Pai que estais no céu pelo um pequenino que se perdeu.
Perceba que Jesus aproveita um gancho de uma pergunta que eles fazem de quem é o maior ou menor no reino dos céus, e Jesus já prega muita coisa ali acerca do arrebatamento da igreja. Do versículo 15 ao versículo 21, Jesus vai falar sobre o perdão, o dever de perdoar o seu irmão. Jesus vai dizer, olha, quando teu irmão pecar contra ti, você tem um dever de perdoá-lo. Ou se você não perdoar o teu irmão, você não é digno também de perdão. Quando o teu irmão pecar contra ti, chama o teu irmão, conversa com ele. Ele não atentando, você vai chamar mais uma testemunha. Ele não se consertando, você vai chamar 3 testemunhas. Ele não se consertando ou não escutando, você vai levar o caso para a igreja. Ele não se consertando, você vai levar o caso para os gentios, para os publicanos, para o público. E o que a igreja decidir será decidido. Porque o que é ligado na terra será ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Então, tudo que a igreja acordar ou concordar, ou se colocar na posição aqui na terra, o Pai que estás no céu também concordará. Então, Pedro, que é mais audacioso, vai perguntar a Jesus, então quer dizer que eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes? Aí Jesus vai dizer, não, Pedro, 7 vezes é pouco. Você vai ter que perdoar o teu irmão 70 vezes 7. Agora, irmãos, soma aí para você ver quanto é que dá 70 vezes 7. É isso que você deve perdoar o teu irmão por dia. E hoje nós temos dificuldade de perdoar a pessoa uma vez, né? Quanto mais 70 vezes 7. Do versículo 23 ao versículo 34, Jesus vai contar uma parábola acerca do credor impassivo. A Bíblia diz que o senhor, o patrão, ele tem um funcionário e esse funcionário está lhe devendo 10.000 talentos. Então o patrão vai agora cobrar esse funcionário e o funcionário vai rogar ao patrão, vai chorar, vai se colocar aos pés do patrão, vai pedir misericórdia, vai dizer que não tem como pagar, mas que está prestes a trabalhar para pagar a dívida. Então o patrão vai perdoar a dívida daquele funcionário. Só que Jesus continua contando a parábola e Jesus vai dizer, e esse funcionário que foi perdoado, ele tem também um conservo, ou ele tem um outro companheiro que deve para ele. O companheiro deve para ele 100 dinheiros. E aí o companheiro vai pedir misericórdia para ele e ele não perdoa, ele não é generoso a esse companheiro. Ou seja, ele recebeu o favor do seu patrão, ele recebeu o perdão, porque ele devia uma dívida e o patrão teve paciência com ele, e agora o que deve para ele não tem paciência. Ele é um servo maldoso, ele não perdoou, ele quis receber uma compaixão que ele não teve, ele quis receber uma misericórdia que ele não teve. Então Jesus vai contar essa parábola e vai dizer, se você que não tem misericórdia, o vosso Pai também que estais no céu, que tem um coração perdoador, ele não vai perdoar você. Se você não perdoar o seu irmão, o vosso Pai que estais no céu também não vai te perdoar. Então, irmãos, o que precisa ficar bem claro nesses capítulos em que nós lemos, tanto o capítulo 18 quanto o capítulo 17 quanto 18, que Jesus sempre vai bater na mesma tecla, que aquilo que você quer que os homens te façam, você tem que fazer primeiro. O nosso problema é que às vezes nós somos muito hipócritas. Nós queremos receber o favor de Deus e não queremos favorecer ninguém. Nós queremos receber cura, mas não queremos ser usado para Jesus curar ninguém. Nós queremos receber libertação, mas não queremos deixar Deus nos usar para libertar ninguém. Nós queremos receber perdão. É como se nós estivéssemos sendo tão egocêntricos e tão egoístas, hipócritas, que nós queremos receber só para nós. Nós não queremos dar para os outros. Nós queremos perdão de Deus, mas não queremos perdoar o nosso irmão. Nós queremos a misericórdia de Deus, mas nós não temos misericórdia de ninguém. Então Jesus vai dizer,
tudo o que vós quereis que o Pai que estais no céu vos faça, façai-vos primeiro. Então, eu concluo que nós não podemos cobrar aquilo que nós não fazemos. Nós não podemos cobrar de Deus aquilo que nós não fazemos aos homens. Amém? Eu quero orar com você, abençoando a tua manhã de terça-feira. Amanhã nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. Vamos estudar o capítulo de número 19, o capítulo de número 20. Você não pode perder, nós já estamos quase encerrando o Evangelho de Mateus e quem está aproveitando para ler a palavra está sendo abençoado pelos céus. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigada por mais uma semana que estamos começando diante da Tua presença. Nós adoramos o Teu nome e te pedimos perdão por todas as nossas falhas, dívidas e iniquidades. Nos perdoa pelos nossos gestos, atos, atitudes que praticamos que não agrada o Teu nome e que não glorifica o Teu nome. Eu te peço, nos coloca e nos conduz para andar na vereda da Tua justiça. Nos perdoa e nos ensina a perdoar. Pai, nos usa para que nós possamos ser bênção e não maldição. Nos purifica e com Teu sangue eu tenho certeza que nós estaremos purificados. Nos liberta e tira de nós aquilo que não glorifica o Teu nome. Eu te peço, fica conosco, nos dá uma semana de paz, de vitória e um restinho de mês de novembro abençoado debaixo do Teu sangue. Toma cada um que está indo trabalhar, aquele que está voltando do serviço, toma cada família aqui representada na palma das Tuas mãos, abençoa os seus trabalhos, abençoa as suas famílias, abençoa a sua saúde, abençoa a sua caminhada, os seus sonhos, os seus projetos. Assim eu oro, Pai amado, e profetizo sobre a vida do Teu povo a Tua bênção, em o nome de Jesus. Você crê, diga amém, diga graças a Deus. Não esquece de deixar o teu pedido de oração, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, de deixar o teu like quando terminar aqui a nossa live ao vivo. Deixa o teu like, é muito importante para que o canal cresça e o mais importante é que daqui a pouco eu espero você às 18 horas para mais um dia da nossa campanha Profetizando no Vale. É ao vivo, eu vou entrar ao vivo cara a cara com você para nós orarmos. Então, se você não participou da campanha ontem, hoje tem campanha, não fica de fora. Amanhã, às 6 da manhã, eu estou aqui para estudar o capítulo 18 com você e a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor Jesus. Tenha uma terça-feira de vitória, em nome de Jesus.